Irmãos, vamos visitar mais uma vez o nosso amigo Daniel. Onde será que ele está hoje? Cada dia esse menino está numa situação diferente, tantas aventuras. Nós continuamos no capítulo 6 do livro de Daniel. Provavelmente o capítulo mais famoso, mas também o que encerra a primeira parte do livro. Daniel está dividido em duas partes. Na primeira parte, temos o predomínio das histórias. Na segunda parte, o predomínio das visões. Eu ousaria dizer que a moleza está acabando, meus irmãos e minhas irmãs, porque já nos próximos estudos a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para entender o livro de Daniel. As histórias ficam para trás e começam as visões, as revelações, numa linguagem cheia de símbolos e de cifras, mas o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, nesses 21 estudos, nos levará até o estudo 39, 40, lá no finzinho do ano, com a graça do Senhor. O teu Deus te livrará, é o tema de hoje. E o nosso texto, Daniel capítulo 6, do verso 11 ao verso 16. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Nisso aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei deu a ordem, e trouxeram Daniel, e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essa frase está marcada na minha Bíblia. Não sei se está marcada na sua, mas, sem dúvida, ela merece destaque, como uma promessa a nos sustentar em momentos de aflição. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Você pode sublinhar essa passagem, você pode escrever essas palavras e colocá-las lá dentro da sua carteira, na mesinha de cabeceiro, no banheiro, no espelho onde você se olha todos os dias. Você pode se agarrar com essas palavras em momentos de aflição e de necessidade. Mas o mais curioso, meu querido irmão, minha querida irmã, é que essas palavras saíram da boca de um pagão, de um homem que não era crente, que não conhecia o nosso Deus, que não conhecia o Deus de Daniel, mas que conhecia Daniel. O rei Dario, foi ele quem disse essa frase, que expressa uma convicção que deve acompanhar o cristão em todos os dias da sua vida. Às vezes, algo acontece com a gente e a gente pergunta: Deus, por que que o Senhor está fazendo isso comigo?
Mas nem sempre Deus está fazendo com você. Às vezes, Deus está fazendo através de você. E aquilo que está acontecendo com você não tem muito a ver com você, tem a ver com outra pessoa. Tudo aquilo que estava acontecendo com Daniel serviu para mostrar ao rei Dario que era um homem de bons sentimentos, de boa índole, mas pagão, idólatra, politeísta, que havia um Deus no céu. E talvez Daniel tenha ido para a cova dos leões, não por causa dele, mas por causa do rei. Porque o rei precisava aprender algumas coisas sobre o mundo espiritual. Daniel já sabia. Se Daniel partisse para a glória, estava pronto para encontrar com Deus. Mas o rei Dario, não. Agora, o rei Dario tinha convivido com Daniel. Ele havia aprendido a admirar a fé daquele servo. E ele via como a fé naquele Deus era diferente da fé em outros deuses, porque produzia um homem, um ser humano tão diferente dos outros homens. E arrancando esperança do fundo do seu coração, o rei Dario pronunciou esta linda frase, que nós colocamos hoje entre aspas, como tema da nossa reflexão, do nosso estudo: o teu Deus te livrará. Vamos então recapitular o que acontece com Daniel aqui nesses versos 11 a 16 e extrair disso lições para a nossa vida. Primeira lição, primeira certeza: Deus livrará você daquilo que intentaram contra você. Daniel, como um servo de Deus, tinha os seus inimigos, os invejosos de plantão que tramaram contra a sua vida. A Bíblia diz no versículo 11, então aqueles homens foram juntos, eles estavam mancomunados. Você entende isso? Era um complô, um conluio, uma conspiração. A gente se lembra que quando Jesus foi crucificado, se juntaram os judeus e os romanos. Se uniram os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, todos aqueles inimigos que viviam brigando entre eles, se uniram para combater Cristo. Assim como aquelas pessoas se uniram para combater Jesus, e lá no Velho Testamento se uniram para combater Daniel, por vezes pessoas se juntam, se unem para nos combater. E a fofoca corre solta, e os planos maquiavélicos são elaborados, e os ímpios se unem, os maus se juntam, porque querem ver o servo de Deus, a serva de Deus, caído no chão. Foi assim com Daniel. A Bíblia diz que aqueles homens intentaram algo contra ele. Estavam contra Daniel, e foram até o rei para denunciá-lo. Não é assim? Aquele pessoal era muito sem vergonha, irmãos. A Bíblia diz que eles chegaram ali na presença do rei como quem não quer nada. Versículo 12. Ô rei, porventura não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? Que sujeitinhos sem vergonha. Eles não chegaram lá acusando Daniel logo de cara, não. Eles queriam pegar o rei pela palavra do rei. Chegaram como quem não quer nada. E o rei, na sua inocência, Dario era um bom homem, mas um tanto ingênuo e um tanto vaidoso. Dario respondeu: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E aí ele caiu na armadilha. Os líderes da Pérsia disseram: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Mentira. Nem do interdito que assinaste. Verdade.
Daniel respeitava o rei, mas Daniel não ia negar o seu Deus. A gente lembra dos apóstolos diante do sinédrio, falando: julgai entre vós mesmos, se é mais certo obedecer aos homens do que a Deus. Parece, meus irmãos, que nós estamos caminhando para essa realidade em que, para ser um servo de Deus, você vai precisar quebrar a lei dos homens e arcar com as consequências. Que Deus nos dê força, nos dê coragem para isso. 3 vezes por dia ele faz a sua oração, disseram aquelas pessoas. E aí Daniel se via em desvantagem. Ele era apenas um contra toda uma corte. Mas Deus estava com Daniel. E se Deus está com você, vocês são maioria. Lembra disso. Tá bom? Se Deus está com você, vocês são maioria. E Deus livrará você daquilo que intentaram contra você. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós vamos encontrar José dizendo para os irmãos dele o quê? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Que Deus pode pegar aquela pedra que o diabo jogou contra você e transformar numa rosa? José disse isso: vocês intentaram o mal, mas Deus pegou o mal para o bem. Intentaram o mal também contra Daniel. E em algum momento podem intentar o mal contra você, mas Deus o tornará em bem. Segundo passo: Deus livrará você daquilo que ninguém mais pode livrar você. Irmãos, isso é tremendo. Porque a Bíblia diz no versículo 14 que quando o rei ouviu a notícia, ficou muito penalizado. O Dario ficou arrasado. Ficou destruído. Acho que a ficha caiu. Ele descobriu que estava sendo usado pelos invejosos do reino, mas era tarde. O documento estava assinado. Ainda assim, a Bíblia diz que a favor de Daniel, Dario propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Daniel foi lançado na cova dos leões de noite, porque o dia todo o rei trabalhou para salvá-lo. A gente imagina que o rei Dario tentou todos os contatos. Ele buscou negociar com as diferentes facções do seu governo. Ele mandou chamar os melhores advogados, os melhores escribas, para encontrar alguma brecha na lei. Você entende isso? A Bíblia fala que ele trabalhou o dia todo, incessantemente, ele se esforçou para livrar Daniel. Entretanto, aqueles inimigos disseram a ele: ó rei, tu sabes muito bem que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelece pode ser mudado. Dario era poderoso, ele era o rei, o imperador. Dario gostava de Daniel, Dario trabalhou para salvar Daniel, mas ele conseguiu? Não. Meu irmão, quando o rei trabalha para te salvar, e não consegue, é porque a sua situação é grave. Porque se nem o rei consegue livrar você, você está numa situação de real perigo. Às vezes, nós recorremos aos reis deste mundo. Quem são os reis? São aqueles nomes de maior vulto. É o nome número 1 da medicina. É o nome número 1 da advocacia. E você vai até ele, é o especialista. Você tem uma doença e alguém diz: olha, esse médico é a maior autoridade, ele é o rei deste assunto. Ou há contra você uma ação na justiça, e você está sendo acusado e vai se informar, e alguém diz a você: olha, esse problema na justiça tem um advogado, tem um especialista, ele é o rei nesse assunto. E aí você vai até essa pessoa, às vezes paga caro,
Mas chega um momento em que ele fala para você assim: eu não posso fazer nada por você. Quando o rei não pode fazer nada pela gente, a gente vê que a gente está no sal. Ou no pré-sal. A dificuldade é grande. Mas Deus, olha para mim, presta atenção. Deus pode livrar você daquilo que mais ninguém pode livrar você. Nem o rei, nem ninguém. O que está escrito lá em Lucas, capítulo 18, verso 27? Vamos ler juntos? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quem disse isso? Não foi Lucas, não. Lucas escreveu. Quem disse isso? Jesus Cristo. As coisas que ao homem são impossíveis, são possíveis para Deus. Filho, filha, pega o teu impossível. Pega o teu impossível. Pega o teu impossível e coloca nas mãos de Deus. Porque talvez o rei não possa te ajudar. Mas o Rei dos Reis, esse pode. Então confia. Deus pode livrar você daquilo que mais ninguém pode livrar você. Mas a história continua. Vamos continuar acompanhando Daniel e sua história. Deus livrará você daquilo que parece ser demais para você. Situação insolúvel. Fala a verdade. Se você fosse lançado dentro de uma cova dos leões, qual a sua esperança de sobreviver? Tem gente que se fosse lançado numa cova de gatinhos já ficaria em pânico. Que situação. Que situação. Era algo realmente que Daniel poderia falar: olha, eu já enfrentei muita coisa na minha vida, mas isso aqui não tem esperança. Daniel teve os leões dele, e nós temos o nosso. O nosso leão tem nome, e se chama Lúcifer, o diabo e Satanás. A palavra do Senhor nos lembra que o diabo é nosso adversário. Você tem um adversário. Você tem um adversário. E o nome dele é Satanás. É o diabo que anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. A luta é severa, a batalha é espiritual, o conflito é sobrenatural. E se você não estiver ligado em Deus, você não vai sobreviver. Se você não lutar com as armas espirituais, você não irá vencer. Mas Deus está ao seu lado. É difícil a gente imaginar uma situação mais crítica. Pastor Marcelo, eu estou enfrentando uma situação... Irmão, lembra de Daniel, a situação dele também não era fácil. Mas se Deus foi capaz de resolver a situação de Daniel, Ele será capaz de resolver a sua situação. Se Deus foi capaz de proteger Daniel dos leões dele, Ele vai ser capaz de proteger você do seu leão. Então aguente firme. Deus livrará você daquilo que intentaram contra você, Deus livrará você daquilo que mais ninguém pode livrar você, e Deus livrará você daquilo que parece ser demais para você. Posso ouvir um amém? Você toma posse? Crê. Glória a Deus. Mas tem condições. Tem condições. Para que tudo isso aconteça, você precisa fazer duas coisas que Daniel fez. Primeira, Deus livrará você se você suplicar e orar. A aventura vivida por Daniel, o livramento experimentado por Daniel, amados, foi resposta de oração. Vamos voltar lá ao versículo 11, quando Daniel é pego em flagrante, fazendo o quê? Verso 11. Aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Alguém já pegou você em flagrante desse jeito? Seus filhos já pegaram você orando, lendo a Bíblia,
jejuando? Seu professor da faculdade, seus colegas da escola, já pegaram você em flagrante, buscando a Deus? Oh, aleluia, flagrante abençoado, Deus seja louvado. Daniel estava orando, Daniel estava buscando a face do Senhor. E quando nós oramos, e oramos com fé, todas as coisas são possíveis. Irmãos, olha essa frase do Charles Spurgeon, que coisa genial, genial. Ele disse: deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e ele será o seu Deus na cova dos leões. Que frase genial. Tira uma foto, irmão, posta, compartilha, porque isso é demais. E não é verdade? Todos nós queremos um Deus como o Deus de Daniel na cova dos leões. Mas esse grande pregador do século XIX nos lembra que antes disso o Deus de Daniel foi o Deus dele no quarto secreto, no momento a sós, na vida devocional. Deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e ele será o seu Deus na cova dos leões. Ontem, lá na reunião do pequeno grupo, eu disse para o pessoal que é no ordinário que a gente se prepara para o extraordinário. É no seu momento a sós com Deus, no seu dia a dia, na sua comunhão com o Senhor, na sua busca. É numa reunião de oração como esta, que você está se preparando, para que quando os leões chegarem, a boca deles seja fechada. Deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, e ele será o seu Deus na cova dos leões. Para a gente terminar, a segunda condição: Deus livrará você, se você o servir continuamente. E aí a gente volta para o versinho que a gente começou, que é o que o rei falou para Daniel. A Bíblia diz lá no versículo 16, então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel. Já estava de noite. Lembra, o rei tinha trabalhado o dia todo para salvar Daniel, não conseguiu. Já estava de noite. Então o rei deu a ordem e lançaram Daniel na cova dos leões. Certamente havia ali um orifício pelo qual se jogava o alimento para os leões. Os leões já sabiam tudo que caía dali era comida, eles já estavam esperando. Mas aí, antes de Daniel cair, a última coisa que Daniel ouviu foi essa frase: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Você serve continuamente a Deus. Daniel já servia a Deus há pelo menos 80 anos. Ele foi menino de igreja. Seus pais eram crentes lá em Jerusalém. E aí na adolescência foi feito escravo, levado cativo, mas nunca abandonou a fé da sua infância. Quando quiseram que ele comesse os banquetes de Nabucodonosor, ele se recusou. Ele interpretou o sonho do rei, a visão de Belsazar. E mesmo quando chegou ao governo de Dario, Daniel não mudou os seus bons hábitos, ele continuou servindo a Deus. Irmãos, sabe o que é isso? Continuidade, permanência. A gente tem que permanecer, a gente tem que perseverar, a gente tem que persistir. Quem lança mão ao arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Você já orou? O que você faz então agora? Continua orando. A única coisa mais importante do que orar é o quê, irmãos? Continuar orando. Continuidade. Persistência. Ah, meus queridos, tantas vezes nós queremos viver
experiências imediatas com Deus, mas Deus trabalha no processo. E Ele vai moldando a gente à medida que a gente vai caminhando com Ele. E a prova de fogo do Daniel não chegou no comecinho da carreira, não, chegou no final. Porque Deus foi preparando ele para aquele momento. Você precisa ser um verdadeiro servo de Deus e servir a Deus continuamente. Quando o Dario usa essa expressão, e não é o Daniel que está falando dele mesmo, é o rei, um rei pagão, idólatra, politeísta. Quando Dario fala isso de Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente, como é que eu escuto isso? Eu escuto que Daniel não buscava Deus só naquelas 3 vezes em que ele se colocava de joelhos e orava. Ele buscava Deus continuamente. Da hora que acordava, à hora que ia dormir. Há uma história antiga sobre um homem que era assim um homem muito santo. Era um velhinho lá da igreja. E ele era muito santo, muito consagrado, e as pessoas ficavam assim admiradas com a bondade, com a santidade, com a fé daquele homem. Aí tinha um adolescente na igreja. Os adolescentes são traquinas, são travessos. E aquele adolescente pensou assim, como será a oração desse velhinho? Deve ser uma coisa linda. Quando ele tranca a porta do quarto e ele vai orar, eu acho que os anjos aparecem. E a sarça queima sem se consumir. Deve ter um clarão no céu, ouvir vozes. Ele ficou pensando, como será a oração desse velhinho? Porque ele é tão santo. Então aquele adolescente, porque adolescente, você sabe, é travesso, é arteiro. Aquele adolescente teve uma ideia, entrou no quarto do vovô, se escondeu debaixo da cama, para que na hora que aquele ancião fosse entrar no quarto para dormir, ele ouvisse a oração, que ele achava que ia ser a oração assim, suprema. Chegou a hora de dormir, o vovozinho sentou na cama e disse, amém. E botou a cabeça no travesseiro e dormiu. O teu Deus, a quem tu serves continuamente. É da hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, a sua vida ser uma oração, ser uma prece, ser uma conversa. É viver na companhia e na presença de Deus. Quando você serve a Deus continuamente, e quando você ora, clama e confia, filho, filha, se prepara para os milagres. Porque o teu Deus é um grande Deus. Que o Senhor nos abençoe e que a gente seja não apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Quarta-feira que vem, o desfecho dessa história, Daniel na cova dos leões. Você já pode começar a ler e a pensar o que vai acontecer aí, do versículo 17 até o versículo 24.